Nos últimos dias de vida, Miyamoto Musashi caminhava lentamente pela caverna de Heigando, um abrigo de pedra onde o sol entrava como uma lâmina dourada e cortava a escuridão ao meio. Ele já tinha vencido duelos demais, atravessado guerras demais, visto a morte perto demais. Mas ali, na quietude final, a espada já não lhe servia. Ele sabia que estava diante do único adversário que nenhum guerreiro derrota pela força: o tempo. Foi então que começou a escrever o que se tornaria sua obra final, o Dokodo, o caminho da solidão. 31 linhas escritas com a urgência de quem sabe que a vida está se apagando, mas também com a serenidade de quem descobriu algo que não cabe em palavras. Naqueles dias silenciosos, Musashi compreendeu que sua última lição não seria sobre técnica, nem sobre combate, nem sobre estratégia. Seria sobre a única espada que continua afiada quando o corpo falha: a espada invisível. Essa espada não é segurada pelas mãos, mas pela mente. Não corta carne, corta ilusões. Não mata inimigos, dissolve o ego. Ele percebeu que sua vida inteira tinha sido um treinamento para enxergar o que não pode ser visto e para agir sem depender da força, da velocidade ou da juventude. A espada invisível começa com a visão. Não a visão dos olhos, mas a visão interna que Musashi chamava de olhar distante. Quando jovem, ele observava o oponente, esperando o movimento do braço, o piscar do olho, o deslocamento do peso. Quando velho, ele passou a observar o vazio entre os movimentos. Ele viu que as pessoas não erram porque são fracas, mas porque não percebem o vazio onde as decisões nascem. A espada invisível nasce quando você enxerga o ataque antes dele existir, quando percebe o argumento antes da discussão, quando sente a intenção por trás de uma palavra, quando entende, sem esforço, o padrão por trás do caos. Musashi escrevia sentado sobre o chão frio da caverna, onde o eco parecia responder cada pensamento seu. Ele recordava seus duelos e percebia que não havia vencido pela lâmina, mas pela leitura invisível que sempre fazia do outro. Enquanto seus adversários se preparavam para atacar, ele observava a respiração, o ritmo dos pés, a hesitação imperceptível nos ombros. Não lutava contra o golpe, lutava contra a intenção. É a intenção que precede toda derrota. Por isso a espada invisível não é usada para cortar o corpo, mas para cortar a intenção antes que ela se manifeste. O segundo princípio da espada invisível é a ausência de forma. Musashi escreveu que o maior erro do guerreiro é se apegar a um estilo. Ao envelhecer, ele percebeu que toda forma é temporária. Toda técnica é limitada. Toda habilidade envelhece. A força diminui, a precisão falha, o reflexo perde a velocidade. Mas o que não falha é a mente que se adapta como a água. Ele entendia que a água não luta contra a pedra, mas a contorna. Não disputa espaço, encontra caminho. Não reage, flui. A espada invisível é o estado em que seu espírito se torna água. Você age sem resistência. Responde sem esforço. Decide sem dúvida. O terceiro princípio é a dissolução do ego. Talvez o mais difícil. Musashi passou a vida sendo temido, respeitado, desafiado, exaltado. Mas no fim, tudo isso lhe pareceu ruído. A reputação é um peso. A vaidade é uma âncora. A glória é uma distração. Foi nessa consciência que ele escreveu sua regra mais enigmática. Não busque o sabor da glória. Ele sabia que o ego é a origem de todo movimento errado. Quando você luta para parecer forte, perde clareza. Quando age para provar algo, perde precisão. Quando fala para ser admirado, perde a verdade. A espada invisível é afiada pela humildade, porque a humildade devolve a nitidez da percepção. O quarto princípio é a unidade entre mente e ação. Musashi percebia que a hesitação é a raiz da derrota. Um golpe errado ainda pode ser corrigido. Uma hesitação não. Ao longo da vida, ele treinou até que o pensamento não precedesse o movimento. Nos seus últimos dias, ele entendeu que isso não era apenas uma técnica de combate, mas a essência do viver.
A verdadeira sabedoria surge quando o pensamento e a ação se tornam um só fluxo. O guerreiro comum pensa primeiro e age depois. O guerreiro desperto age no mesmo instante em que vê. Isso reduz a vida ao essencial. É como cortar o mundo ao meio e deixar apenas o que importa. O quinto princípio é o desapego. Para escrever o Dokodo, Musashi recusou comida farta, recusou conforto, recusou visitas. Ele dizia que só se vê a vida quando se aprende a viver com pouco. O desapego não é sobre pobreza, mas sobre leveza. Quando você depende de muitas coisas, seu espírito se fragmenta. Quando depende de poucas, se fortalece. Ele percebeu que carregou espadas demais na vida, e que a verdadeira espada não pesa. Ela acompanha silenciosamente. Ela não exige afiação porque está afiada desde o início. É a lâmina da consciência. O sexto e último princípio é entender que nada é realmente seu, nem os bens, nem os títulos, nem a força, nem os talentos, nem as vitórias. Tudo o que você pensa possuir é apenas algo emprestado pelo tempo. Musashi escrevia devagar. Suas mãos já tremiam. Ele sabia que estava devolvendo a vida ao próprio destino. E ao aceitar isso, sentiu uma liberdade que nunca tinha experimentado, nem mesmo em seus combates mais gloriosos. A espada invisível é a aceitação de que nada te pertence. E justamente por isso nada te controla. Quando terminou de escrever o Dokodo, Musashi colocou o pincel ao lado, fechou os olhos e respirou fundo. Ele sabia que havia deixado sua última arma para o mundo. Não uma katana, mas uma bússola. Não um estilo, mas um caminho. A espada invisível não é empunhada, é percebida. Não é usada, é vivida. Musashi partiu em silêncio como sempre viveu. Sua última batalha não foi travada contra homens, mas contra as ilusões que acompanham a existência humana. Ele saiu vitorioso. E quem lê seu último ensinamento percebe que a espada invisível não é um segredo reservado a samurais. Ela é o estado em que sua mente se descola do medo, se liberta do ego e enxerga o mundo com profundidade. É quando você deixa de reagir e começa a perceber. Deixa de lutar e começa a compreender. Deixa de buscar e começa a ver. O último ensinamento de Musashi não foi uma técnica, mas uma visão. O verdadeiro guerreiro vence porque não depende da espada. Ele vence porque domina algo que ninguém pode tirar, a clareza interior. E quem possui clareza nunca está desarmado.